E aí, pessoal, tudo pronto para mais uma rodada de estudos? Se o foco é carreira policial, então senta aí que o assunto de hoje é fundamental. A gente vai destrinchar, artigo por artigo, a Lei 13.022 de 2014. Sabe qual é? O Estatuto Geral das Guardas Municipais. Um tema que, não só cai, ele despenca nas provas. Nosso objetivo aqui é um só, bem direto: gabaritar. Bora começar? Essa é a pergunta de R$ 1.000.000, não é mesmo? E a resposta é mais simples do que parece. A gente precisa entender a lógica da lei, sacar os detalhes e, o mais importante, ficar de olho nas famosas pegadinhas que as bancas de concurso adoram. E a boa notícia é que é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, passo a passo, desvendando tudo. E para a gente não se perder, tá aqui o nosso mapa do tesouro. Esse é o roteiro para aprovação. A gente vai passar pela base legal, entender como funciona a gestão, diferenciar os órgãos de controle que sempre confundem. Vamos analisar as regras de formação, atualizar tudo sobre o porte de armas com a decisão do STF e, claro, no final, aquela revisão relâmpago focada no que realmente interessa. Ok, vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo. A base que sustenta todo o Estatuto. Entender bem os princípios fundamentais é o primeiro passo e o mais importante para não cair naqueles erros bobos que derrubam uma galera. Sabe aquela questão fácil que você não pode errar? Então começa aqui. Primeira coisa, a atenção máxima aqui, o número da lei. Anota aí, tatua na mente. Lei 13.022 de 2014. As bancas são mestres em tentar confundir a gente, sabe? Elas jogam lá um 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Mas o nosso foco, a nossa lei, é a 13.022 de 2014. Combinado? Agora, o coração do Estatuto. Isso aqui é o mais importante de tudo. A Guarda Municipal tem natureza estritamente civil. Repete comigo, civil. E o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Simples. Nada de regulamento militar, nada de hierarquia militar. O chefe da guarda, por exemplo, é chamado de diretor e não de comandante. Até a cor do uniforme, o azul marinho, reforça essa identidade própria, bem distante da estética militar. Bom, se a natureza é civil, como é que funciona a gestão? Quem pode comandar? A lei é super clara sobre quem pode ocupar os cargos de chefia. E aqui, gente, mora uma regra e uma exceção que são um prato cheio, um banquete para as questões de prova. Vamos ver isso em detalhes agora. Então, vamos lá. A regra geral é muito lógica. Ela valoriza quem é de casa. Os cargos em comissão devem ser ocupados por membros efetivos, por guardas de carreira. Faz todo sentido, né? Só que a lei abre uma brecha. Uma exceção bem específica. Ela permite, sim, que um profissional de fora assuma a direção. E é exatamente nessa exceção que as bancas adoram focar. E essa exceção, essa possibilidade de ter um diretor de fora, tem prazo de validade. E o prazo é esse número aí na tela, 4. A direção da guarda só pode ser exercida por um profissional que não é do quadro nos primeiros 4 anos de funcionamento da instituição. Passou desse período? Já era. A regra geral volta com tudo e a liderança tem que ser da carreira. Ponto. Chegamos num ponto que é um clássico de confusão em concurso: os órgãos de controle. Quem fiscaliza quem faz o quê? A lei criou 2 órgãos diferentes com funções bem separadinhas: a corregedoria e a ouvidoria. Entender a diferença entre o que é controle interno e o que é controle externo é o segredo para não entregar uma questão de bandeja. Olha como é fácil. A corregedoria corrige, ou seja, ela olha para dentro. É o controle interno, responsável por apurar as infrações dos próprios guardas. Já a ouvidoria ouve, ou seja, ela olha para fora. É o canal externo, a ponte com a sociedade para receber denúncias, reclamações. E detalhe, ela tem que ser totalmente independente da gestão. Um olha para dentro, o outro para fora. Simples assim. Mas, atenção, a corregedoria não é sempre obrigatória. E para nunca mais errar isso, segue o passo a passo. Primeira pergunta: a guarda usa arma de fogo? Se a resposta for sim, acabou a conversa. Corregedoria é obrigatória, não importa o tamanho do efetivo. Agora, se a guarda não usa a arma, a gente vai para a segunda pergunta: qual o efetivo? Se for superior a 50 guardas, e, gente, superior a 50 significa 51 ou mais, tá? Aí a corregedoria também se torna obrigatória. Certo? E a ouvidoria?
Ah, aqui a regra é muito mais fácil. Diferente da corregedoria, para a ouvidoria não tem se, não tem depende, é sempre obrigatória. Para todas as guardas municipais, não importa se usa arma, não importa o número de servidores, é uma exigência absoluta da lei, sem nenhuma exceção. Gravou? Ouvidoria é sempre. Para garantir que esses dois órgãos, corregedoria e ouvidoria, possam trabalhar com independência, a lei criou uma blindagem para eles. O corregedor e o ouvidor têm mandato fixo. Eles não podem ser demitidos por uma canetada do prefeito ou do diretor da guarda. A perda do mandato só acontece por uma decisão qualificada da maioria absoluta dos vereadores e por um motivo justo, claro. Isso protege a atuação deles contra pressões políticas. Próximo tópico. E esse aqui é um terreno minado, viu? Cheinho de cascas de banana para a prova. As regras sobre a formação e a capacitação dos guardas. É crucial saber o que a lei permite e, mais importante ainda, o que ela proíbe, de forma bem clara. Vamos ver isso. Esse quadro resume tudo o que a gente precisa. O que é que pode? Pode adaptar a matriz curricular nacional da Senasp, pode criar um órgão de formação próprio ou até se juntar com outros municípios em consórcio para formar os guardas. Agora, o que não pode de jeito nenhum? A formação não pode ter caráter militar e, aqui o pulo do gato, não se pode usar o mesmo órgão de formação da Polícia Militar. Isso cai muito. Agora, vamos falar do tema que teve a mudança mais radical dos últimos tempos. E essa mudança veio lá de cima, do Supremo Tribunal Federal, o STF. Estou falando do porte de arma de fogo para os integrantes das guardas. O que valia há alguns anos, gente, esquece. Não vale mais. A mensagem é essa, direta e reta. O critério populacional acabou. Antes, a lei fazia uma baita diferença. O guarda de uma cidade pequena não tinha o mesmo direito de porte do guarda de uma capital. O STF olhou para isso e falou: isso é inconstitucional. Então, hoje, a regra é uma só. Vale para todos os guardas municipais do Brasil, não importa o tamanho da cidade. E se cair na sua prova discursiva? Para dar aquela resposta completa e irrefutável, a fundamentação é essa aqui. O porte de arma é um direito do integrante, da pessoa do guarda, e não da instituição. Ele se baseia no artigo 6º do Estatuto do Desarmamento e, claro, nas decisões do STF, que botaram uma pá de cal no assunto, principalmente as ações diretas de inconstitucionalidade 5588 e 5498. Muito bem, chegamos no nosso sprint final. É hora de amarrar tudo, consolidar o conhecimento e focar naqueles pontos que as bancas amam usar para derrubar quem não está com a matéria afiada. Vamos lá, revisão modo turbo ativado. Vamos direto nas pegadinhas clássicas. A banca afirma: corregedoria faz controle externo. Errado! Externo é a ouvidoria, que é sempre obrigatória. A banca diz: 50 guardas sem arma exige corregedoria. Errado de novo. A lei fala superior a 50, ou seja, 51 para cima. E outra: municípios podem fazer convênio para usar a mesma guarda. Errado! Para compartilhar o serviço de guarda, a lei exige consórcio e que os municípios sejam vizinhos, limítrofes. Lembrem-se bem desse número, ele é o número mágico para a questão da corregedoria em guardas desarmadas. Não é 50, é 51. Se a questão falar 50 guardas, a corregedoria não é obrigatória. Se falar 51, aí sim passa a ser. Um único número muda todo o gabarito da questão. Fica a dica. E para fechar, vamos fazer um checklist de memorização. Os termos que vão estar na sua prova. Lei 13.022 de 2014. Controle externo, ouvidoria. Controle interno, corregedoria. Porte de arma é um direito do integrante. E para tirar o corregedor ou ouvidor, maioria absoluta da Câmara. Com isso aqui fixado na mente, não tem erro. Depois de toda essa análise, de passar por todos esses detalhes, a pergunta que fica é, para dar aquela confiança: qual dessas pegadinhas do Estatuto ficou tão clara na sua cabeça que agora virou ponto garantido na prova? Porque no final, é isso que faz a diferença. Dominar os detalhes é o que separa quem comemora a aprovação. Força nos estudos!